Sétimo jejum da manutenção dos meus projetos de conquistas. Segunda, dia 24 de outubro, às 15 horas, o Ministério Mudança de Vida iniciará o jejum da manutenção, com o encerramento na vigília do melhor da terra. Clamaremos a Deus em jejum, buscando a concretização de todos os projetos de conquistas de 2011. Jejue conosco também. Apresente a Deus os seus sonhos e, com certeza, este ano será o melhor ano da sua vida. Procura lembrar. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. 2011, ano da grande colheita. Ministério Mudança de Vida. Há 15 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Por gentileza, sente-se. Por favor. E eu peço que pegue a sua Bíblia e abra em Josué 3. Nós vamos ler os 17 versículos, porque assim se entende melhor. Josué 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir. Repitam comigo: pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Você, lembre-se disso, você dará ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada. E as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão
transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Dan, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, que é o mar morto, a mesma coisa, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Ok. Se nós puxarmos a palavra de segunda passada, nós vamos lembrar que Deus falava conosco sobre propósito. Deus sempre fala sobre propósito. Nós sempre falamos de propósito, porque se você não descobre qual é o seu propósito, se você não se coloca no propósito, e se você não está determinado a andar nesta vida com propósito, você vai começar e terminar frustrado. Não vai chegar a um lugar desejado. Isso é sabido. Nada acontece à base de mágica. Você não vai obter resultados à base de mágica. É um trabalho duro, com muita determinação, não tirando o foco, o olhar de Deus, não arredando, como a Bíblia diz, nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltando para trás, retrocedendo. Mas o tempo todo é seguindo em frente. Quando Deus falou com Moisés, falou com Jeremias, que é o que falávamos do segunda passada, ele deixou bem claro que ele tinha um propósito na vida deles. Todos dois estavam amedrontados diante do desafio. Mas Deus deu total segurança e garantia que seria com eles. Não deixou em nenhum momento que seria fácil, mas garantiu que seria com eles. Se nós lermos o capítulo 1 de Josué, nós vamos ver Deus encorajando Josué, mas encorajando e dando a ele direção e orientando sobre tudo o que deveria fazer. Dizendo para não olhar para a direita, nem para a esquerda, para permanecer firme na palavra, para meditar nela dia e noite, para não pasmar, não assustar, não recuar, não temer, seja forte, tenha força, se esforça, o tempo todo. Por quê? Deus tinha um propósito com ele. E quando começou o trabalhar de Deus? Quando eles saíram do Egito. Ele foi um dos que estava lá. Ele estava lá. No dia em que eles saíram do Egito. Ele foi um dos poucos que sobreviveram, que sobraram, de toda aquela turma gigantesca, aquela multidão. Ele foi um dos poucos que sobreviveu, que permaneceu, que se recusou a desistir. Deus tinha um propósito com ele. Ele saiu com Moisés. E ali Deus já começou a trabalhar na vida de Josué, colocando ele do lado do Moisés. Porque um dia ele iria assumir a liderança daquele grande projeto.
Moisés ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos levando o povo. E se você analisar cada período, você vê que tudo foi trabalhado com propósito para que ele assumisse a liderança daquele povo, aquele grande projeto de Deus. Se você olha para a vida de Josué, você vê que Deus trabalhou naqueles 40 anos que ele esteve do lado de Moisés, para que ele viesse a assumir a liderança do povo, esse grande projeto. Então eu creio em propósito, eu creio que Deus trabalha com propósito, eu creio que nós não viemos a este mundo por acaso. Você está aqui, de repente, vivendo sem um propósito, é porque você não buscou encontrar e se colocar nele. Porque Deus tem um para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Deus tinha na vida do Josué. E eu penso que dentro deste propósito, eu creio, tenho certeza disso, Deus nos prepara. Deus nos dá condições de viver essa preparação na vida. Você vai sendo experimentado e, consequentemente, trabalhado, preparado para viver as coisas grandes de Deus. As coisas não acontecem com estalinhos de dedos. Você tem que se colocar e seguir. O Josué viveu com toda a turma da murmuração. Ele podia ter sido contagiado. Ele não permitiu. Ele conviveu com toda a turma que vivia reclamando e chorando até por pepino. E ele se recusou a fazer parte daquela turma. Vai observando isso. O Josué conviveu com a turma que queria voltar para o Egito. E ele se recusou a permitir que isso acontecesse com ele. O Josué conviveu com gente religiosa, murmuradora, fraca, gente que tinha uma mentalidade escrava, gente problema, gente que muitas vezes optou pela escravidão à liberdade. Ele conviveu com toda essa turma. E ele se recusou a fazer parte delas. Você não encontra Josué em nenhuma dessas conspirações e nem murmurações. Então, quando uma pessoa agarra as oportunidades, por que o fulano tem vencido? Ah, por quê? Por que será? Vamos analisar o procedimento dele. Ele está na turma do gargarejo, ele está na turma dos desistentes, dos murmuradores, daqueles que só vivem para reclamar, daqueles que vivem procurando pelo em ovo, chifre da cabeça de cavalo, problema não tem. Gente que vive desistindo, ele tá fazendo parte da turminha. Não, o Josué não fez. Nem o Caleb. Você não vê o Caleb. Porque a Bíblia diz que ele tinha um outro espírito. Eles estavam no meio de toda essa turma. Mas eles se recusaram. Josué se recusou a abraçar, beber, absorver, ser contagiado por aquele espírito de derrota, pelo espírito da escravidão. Você vê que ele foi escravo e não permitiu que a mente dele permanecesse escrava. Você vê que então, vamos lá,
Ah, mas é que o povo, eles foram escravos muito tempo, ok. Mas agora são livres, são escolhas. Você pode escolher. Pensar como um incrédulo, como um religioso, como um escravo, e você pode escolher agarrar a oportunidade, se colocar num propósito e avançar. Foi isso que ele fez. Um monte de gente, ele foi vendo morrer no deserto. E muitos não aprenderam nada. Por mais que sofriam dano e viam outras pessoas sofrerem, não pegavam como exemplo. E ele foi pegando exemplos e foi crescendo naquela postura, avançando naquela direção. Deus tinha um propósito com ele. Mas se ele não tivesse dado condições, Deus não poderia ter realizado. Propósito Deus tinha. Não há dúvida de que Deus queria colocá-lo como sucessor do Moisés. Mas não há dúvida de que ele contribuiu com Deus, cooperou com Deus, se colocou na posição e deu condições a Deus, para que Deus pudesse operar na vida dele dentro do propósito que Deus havia determinado para a vida dele. Então, às vezes, as pessoas perguntam, por que tal coisa não está acontecendo? Você precisa primeiro analisar o quê? Você está dentro do propósito ou você não está dentro do propósito? Porque se você está dentro do propósito, Deus está trabalhando e você vai viver. Se você está fora do propósito, você já perdeu tempo demais. Já perdeu tempo demais. E quanto antes uma pessoa se colocar no propósito, dentro da vontade de Deus, mais rápido, ela vai chegar ao seu objetivo, aquilo que ela espera. Quanto mais ela demora, mais tempo ela está perdendo. Então, muitos ali jogaram toda a vida fora. Porque não tiveram oportunidade? Não tiveram. Como a mesma oportunidade que Josué teve, os outros tiveram. Só que olha bem a diferença. Josué aproveitou e o restante optaram por distrações, permaneceram com a mesma mentalidade do Egito. Porque isso é triste. Às vezes uma pessoa vem do mundo, vem de uma religião, ele está dentro da igreja com oportunidade de ter uma mente livre, ele continua escravo. Ele opta, ele escolhe por permanecer escravo. Ele tem condições de ter uma mente livre, mas ele opta por ter uma mente escrava. Tem gente que você sempre vai pegá-lo chorando por um pepino ou conversando sobre o pepino. Eu falo do pepino porque se você não lembra dessa passagem, tem uma passagem que o povo chorou por causa de pepino. E o que é um pepino? Se eu chegar com um pepino aqui, vou lhe dizer, eu tenho um grande presente para te dar. Bispo, não fala. Você abre aquela caixa maravilhosa e encontra um pepino. Você vai ficar com assim, um pepino? Só me deu um pepino? Ou se você for muito educado, dá uma boa salada, né? Tá. O que é um pepino? Quando nós falamos de um pepino, nós estamos falando de algo insignificante, até porque tem legumes muito mais saborosos do que pepino. Nós estamos falando de coisas pequenas. E tem gente que tem perdido coisa grande por causa de coisinha.
Mas por que ele perde por causa de coisinha? Porque a cabeça dele é pequenininha. Porque ele não amplia a cabeça dele. Porque a cada dificuldade, ele só tem na cabeça uma coisa: mediocridade. Só coisa pequena. Por que a vida dele não pode crescer, não pode ir além? Porque não tem como. Se você pensa pequeno, você nunca terá coisas maiores. Nunca, esqueça. Uma vez perguntaram para um palestrante mundialmente famoso: o que você faz para estar na casa do bilhão? Ele falou: parei de pensar em milhão. Tem lógica? A partir do momento que ele parou de pensar em milhão e pensou em bilhão, ele chegou lá. Porque esse era o foco dele. O que acontecia com o povo? O foco não era a terra prometida. O foco era pepino, era chorar pelo leite derramado, chorar por água, chorar a cada inconveniência, a cada dificuldade, a cada problema. A mentalidade deles nunca era: vamos, nós podemos vencer. Mas sempre vamos voltar. Compreendeu? Vamos voltar. Então, pensa bem. Deixa eu entrar. Pensa bem. O Josué estava no meio dessa turma. No meio. Olhe para mim, por favor. O Josué estava no meio. Então você pode estar. Mas que escolha você vai fazer? Estar dentro do propósito e focado. Deus tem algo grande para mim, é para lá que eu vou. Ou você vai dar atenção a todas as coisas de medíocres que estão ao teu redor. Aí cada um sabe. Então, está aqui. Por que o Moisés se tornou o maior líder de todos os tempos? Porque quando ele se colocou no propósito, ele não arredou o pé dele. Por que o Jeremias foi um grande profeta? Porque ele se deixou usar por Deus. Por que o Josué se tornou o sucessor do Moisés e realizou com tanta capacidade? Porque ele aproveitou todo o tempo da preparação. Ele observou, ele foi experimentado em todas as situações e ele permaneceu focado. Quando chegou a hora de assumir, era um grande desafio, porque haveria comparações. Assumir o lugar de Moisés era o maior desafio, porque era um líder, foi um líder extraordinário. Então, era um desafio de dar medo. E Deus falava o quê? Não tenha medo. Não olhe para lado algum, não pasme, não se assuste. Porque Deus sabia que substituir o Moisés era um grande desafio. Porque o Moisés foi imbatível até então. E o próprio Deus disse que nunca mais haveria outro como ele. Então, substituir aquele homem era algo em extremo difícil. O povo não ia respeitar facilmente.
Mas durante todo o tempo da preparação, Josué nítida e claramente aproveitou todo o tempo da espera, todo o tempo da preparação. Ele foi aprendendo, ele foi absorvendo. Ele ainda não estava lá, mas um dia estaria. E ele estava sendo preparado para viver algo muito grande, que seria substituir o Moisés, num projeto de Deus que marca a humanidade até hoje, porque não há um dia que você assista um noticiário que não se fale de Israel. O mundo olha para Israel, um país pequenininho, que, se não me falha a memória, de uma extremidade à outra dá cerca de 700 quilômetros. Mas é um país de primeiro mundo e que o mundo olha e fala de Israel. Que tem uma tecnologia e uma força fora do comum. Então, ele faria parte deste grande projeto. Está ele aqui, agora. O que ele viveu lá? A abertura do Mar Vermelho. E agora, tinha pessoas, a maior parte já tinha morrido. E essa turma que ele ia liderar, eram pessoas que tinham nascido no deserto. Eles não tinham visto com os olhos deles a abertura do Mar Vermelho, mas puderam ver o Rio Jordão ser aberto. Você vê que após 40 anos, lá estava Deus se manifestando de uma forma gloriosa, sem esquecer dos detalhes. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, é uma verdade. O povo que viveu o milagre da abertura, quando o Mar Vermelho foi aberto, quem não viveu pôde viver com o Jordão sendo aberto. Deus abriu um caminho no Jordão, a água foi represada e Deus não esqueceu do detalhe de secar a terra também. Porque todo mundo sabe que aonde tinha água, ainda que possa secar, aquilo tem barro. Ainda mais numa rapidez. Uma coisa rápida. Um milagre. E o Senhor disse para o Josué: hoje eu vou te exaltar diante de todo Israel. Hoje eu vou te exaltar. Quer dizer, eu vou mostrar para esse povo que da mesma forma que eu fui com Moisés, eu sou com você. Eles vão te respeitar. Quando uma pessoa se coloca dentro da vontade de Deus, não existe isso. Isso eu não vou viver. Isso não é para mim. Deus abriu o Mar Vermelho por intermédio do Moisés, mas abriu o Jordão, que não é pequeno também. Não é um milagrezinho, não, é um grande milagre. Porque a Bíblia diz que ainda ele foi aberto. No tempo da cheia, ele estava cheio, transbordando. Transbordando. E milagrosamente a água, a correnteza, como li aqui, foi represada de um lado, lá não sei aonde, lá no Mar Morto, outro tanto, escorreu e a água e secou. A terra ficou completamente seca. E lá estava os sacerdotes, no meio, no leito, no centro do leito, totalmente seco, com a arca na mão, e o povo pôde passar em seco. Tudo para exaltar e confirmar a liderança de um homem. Tudo. O que o Senhor disse
o Josué disse para os sacerdotes: levantem a arca. E disse o que é para o povo? Mantenha uma certa distância, mas não tire o olhar da arca. A arca representava Deus. Porque vocês vão passar por um lugar que vocês nunca passaram. O que Deus vive falando para nós? Mantenha o seu olhar, mantenha-se focado. Não tire os seus olhos de mim. Você vai passar por lugares que você ainda não passou. Você vai viver o que você não viveu. Eu li isso aqui. Pois vocês nunca passaram por lá. Vocês vão passar por lugares que não passaram. Vocês vão passar. O que o Senhor disse para ele? Hoje eu vou te exaltar. Hoje começarei a exaltá-lo. Por quê? Porque Deus tinha muito mais com ele. Hoje eu vou começar a te exaltar diante de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. E aí o que o Senhor falou? Portanto, você é quem dará a seguinte ordem. Ele tinha que ter força, mas não era qualquer força. Deus o colocou agora na posição de líder, e agora ele tinha que assumir. Porque não adianta nada você dizer: eu estou botando força. Diga comigo, seja eu tenho que ser tudo e um pouco mais. Eu dizia hoje na reunião: seja tudo o que você pode ser. Tudo que você puder ser. No mundo diz assim, muitas pessoas dizem assim: eu respeito o meu limite. Na Bíblia nós somos ensinados a ir além. A ir além. Porque se você for até ali, esse é meu limite. O corpo, o ser humano, tende a ser acomodado. Então, se você não der sempre passos além, você nunca irá além e viver coisas diferentes em Deus. Você não vai. Então Deus disse isso aqui para Josué: hoje eu começo a te exaltar, mas agora eu estou te colocando aqui, agora você dá as ordens. Quer dizer, você assume. Você está no lugar, agora ocupa o teu lugar. Você foi colocado aí. Agora, faça uso. Agora você dá as ordens. Porque muitas vezes, a pessoa diz que está colocando uma força, mas ela não está colocando toda a força. Ela podia ser mais. Muitas pessoas poderiam ser mais. Poderiam estar além. Mas elas vão até ali. Elas não se esforçam bastante. Muitas pessoas até já foram colocadas em uma posição, mas elas não ocuparam aquele lugar de verdade. Elas não ocuparam. Então não adianta. Deus coloca, mas ela não ocupa. Ela não se assume. Eu penso que Deus busca pessoas a quem possa promover. Deus busca. Mas quantos estão dispostos a ir até o fim? Porque Josué podia, por um momento, ter olhado: isso é um projeto furado. Cada dia que passava, diminuía mais o povo. Morria gente de cá, morria de lá, era um que desistia, era outro que morria. E normalmente, as pessoas são movidas por aquilo que elas estão vendo. Normalmente. Elas são movidas, lamentavelmente. Então ele, naquela caminhada, saiu aquela imensidão, aquela multidão de gente. Aí começa a morrer gente. Começa a gente cair de cá. E gente se revoltar. E quer voltar um, e quer voltar outro. Ele podia ter olhado e dito:
isso aqui parece que não está certo, né? Ele podia ter sido corrompido. Eu penso que, se você entendeu o que o Espírito Santo fala, você terá muitas respostas. Às vezes, nós vivemos isso. Nós estamos na caminhada para algo grande e parece que ao invés de uma coisa crescer, ela está diminuindo. E quem é movido por aquilo que está vendo, começa a se abater. Começa a se abater. Deus tinha um propósito com ele. Mas ele podia ter se corrompido como tantos se corromperam, milhares. Ele podia ter olhado para cá e para lá. E ter saído do propósito. Mas ele não saiu. Você vê como é que é? Está entendendo isso? Ele podia. Deus queria colocá-lo nessa posição de honra. Veja bem, se ele tivesse desistido, ele não teria vivido essa experiência e tantas outras imensas. O Jordão foi aberto agora por Josué, pela palavra desse homem. O Jordão foi aberto. O rio Jordão também um dia secou. Por um pedaço as águas ficaram represadas diante do povo. Para o povo passar, o povo de Deus. E isso tudo, volto a dizer, para afirmar a liderança de um homem. Para provar ao povo que Deus era com Josué como foi com Moisés. O Mar Vermelho foi aberto pela mão de Moisés, mas o Jordão pela mão de Josué. Deus não muda. O que Deus está dizendo a você, Deus não muda. O tempo pode passar. Todos nós temos o nosso mar, o nosso rio, as questões que precisam ser mudadas. Todos nós queremos viver milagres. Todos nós. Deus não mudou. Deus operou esse grande milagre para firmar a liderança de Josué. Para exaltá-lo diante de Israel. Está escrito aqui. Hoje começarei, só começarei, era só começo. A exaltá-lo à vista de todo Israel. De que maneira? Abrindo o Jordão. Mas eu não preciso repetir do começo da reunião até agora. Este homem foi colocado, Deus tinha um propósito na vida dele. E ele se colocou e se manteve lá. Motivos, situações para que ele recuasse não faltaram. Para ele se corromper também não. Houve época em que o povo saiu aquela imensidão e começaram a morrer no deserto, começou a diminuir. Mas um pouco, ué, não vai chegar quase ninguém lá, ué. Será que está certo? Ué, você vai dizer, não, mas lá é que Deus estava falando. Ué, mas Deus continua falando hoje. Por que aquele povo, por que eles morreram no deserto? Porque eles não deram crédito como muitas pessoas não dão hoje. Por que muitos não chegaram na terra prometida? Porque Deus fala da mesma maneira e não dá um crédito igualzinho hoje. Não mudou nada. Só o tempo. Só temos celular e estamos mais modernos, mas no mais a conduta do ser humano continua a mesma. A maioria está pendendo para aquela direção, eu vou também. Está todo mundo se corrompendo, me corrompo também. Aparentemente, isso aqui não vai dar certo? Então não vai dar certo.
Mas quando uma pessoa vai até o fim, o resultado na vida dela é isso aqui, ó. Honra, exaltação, glória, poder. Josué terminou os seus dias como um homem excelente e viveu realmente a glória de Deus. Isso aqui só foi o começo na vida dele. Mas por quê? Porque ele venceu o tempo da preparação e aceitou. Ele aprendeu, ele agarrou as oportunidades, ele não se corrompeu. Ele permitiu que Deus cumprisse com propósito. E se ele não tivesse contribuído com Deus, Deus não poderia ter, ele não teria chegado até aqui. Ele chegou a viver esta situação, essa glória, esse poder, essa honra, porque ele contribuiu com Deus. Ele contribuiu. Então está aqui. O Mar Vermelho foi aberto pelo Moisés, mas o Jordão pelo Josué. Passa o tempo, Deus continua operando da mesma maneira. Então o que Deus, além de ensinar e falar para você, tem um tempo da preparação, você tá aproveitando? Porque de repente você quer uma coisa que você não entendeu, que se Deus te colocar lá agora, você pode fracassar. Deus está te preparando para quando você subir, arrebentar. Deus está te preparando. Você está aproveitando o tempo? Você está permitindo que Deus prepare você? Você está aproveitando todo esse tempo da preparação? Você está vendo como uma preparação? Deus está te preparando. E você está agarrando? Você está aprendendo com as situações? Ou você está reclamando? Como é que Deus podia colocar o povo na terra que mana, que ele dizia que manava leite e mel? Um povo que por qualquer coisinha já falava em voltar para o Egito. Então, por aí você vê, como é que Deus pode colocar uma pessoa numa posição muito superior, se por qualquer coisinha ela já está esmurecendo e reclamando da vida? Como? É só pensar. Aí eu quero. Você está aproveitando, então, você está se preparando para o negócio? Você está contribuindo? Está se preparando? É isso que você tem que entender. Você vê gente tomando a direção errada de cá, de lá, e você está igual Josué, firmão, firme. Ninguém me tira. Eu vou até o fim. E quando chega a hora de assumir, você está assumindo? Você está ocupando o seu lugar? Vai pensando. Você já ocupou? Deus já te colocou. Se Deus te colocou no lugar, você já se posicionou? Porque Deus falou, hoje eu começo a te exaltar, agora você dá as ordens. Ele podia ter se intimidado. Porque era algo muito grande, algo muito desafiador. Mandar os sacerdotes já começar a pisar na água. Com a garantia de que ia formar, está escrito, eu li para você, uma muralha. E a água seria represada milagrosamente. Isso era desafiador. E ele falou. E quando os sacerdotes chegaram à margem e molharam os pés, imediatamente aconteceu o que ele tinha falado. A água foi represada e formou uma muralha, formou aquela muralha, e a terra secou, e os sacerdotes foram para o meio do leito,
em terra seca e o povo pôde passar em terra seca. Sua glória. Sua glória. E tudo para mostrar para todo o povo. Eu sou com Josué. Obedeçam a esse homem. Porque como eu fui com Moisés, eu sou com ele também. Quando Deus quer exaltar uma pessoa, Deus cria meios e não há obstáculos que possam impedir os planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém pode impedir que o propósito de Deus se cumpra na vida de uma pessoa que não arreda o pé. Na vida de uma pessoa que está ali. Ninguém pode. Josué permaneceu. E quando Moisés morreu, que ele disse, agora é com você, Josué. Ai, ai, ai. Não temas, não te assombres, não olhe para lá, nem para cá. Deus deu a ele garantia. E orientações e conselhos. E ele continuou seguindo. E chegou o dia de Deus mostrar diante de todo Israel. Este homem, eu sou com ele. Então vocês não desobedeçam, não. Vocês reverenciem. O Jordão foi aberto com a direção, o espírito e o poder que Deus manifestou na vida dele. O tempo passa, mas Deus, suas promessas não passam. O tempo passa, mas Deus não muda. Você pode estar hoje no século 21, mas você continua tendo mares, rios, gigantes para abrir, para derrotar, obstáculos. E se você se coloca firme e passa e vai até o fim, não só Deus te coloca, como Deus te estabelece, como Deus te honra. E eu não tenho dúvida de que Deus está falando isso aqui hoje e ainda dizendo, essa palavra hoje é muito importante para cada um. Se você está dentro do propósito e você tem se mantido fielmente, toma posse disso aqui. Hoje Deus começa a te exaltar, agora se assuma, se posicione. E aquilo que Deus coloca diante de nós, ou coloca em nossas mãos, não tenha medo de possuir. Não tenha medo de agir, não tenha medo de se mover naquela direção. Ele se assumiu como líder de Israel. E agiu como líder que Deus esperava aqui. E Deus pôde operar grandemente na vida dele, como operou na vida de Moisés. Então, o Deus que foi com Moisés, que foi com Josué, é o Deus que é com você. O Deus que exaltou Moisés diante de todo Israel, diante do faraó, diante de nações inimigas, é o Deus que foi com Josué e honrou Josué diante de Israel e diante de nações inimigas. É o Deus que é comigo, é com você e que nos honra diante de situações e problemas, diante do diabo, diante do mundo, diante de inimigos. É o mesmo Deus, ele não mudou. As pessoas mudam, Deus não muda. As pessoas mudam, Deus não. E quando as pessoas, quando uma pessoa decide manter a fé, manter o espírito, manter a sua posição, ocupar o seu lugar, possuir o que Deus dá a ela vive a glória como tantos heróis da fé viveram, porque eles foram heróis no tempo deles. E Deus tem trabalhado para ter heróis nos dias atuais. Coloque-se em pé e a mão no coração.